Acho que podemos começar, Colete. Já podemos sim. Tá? Gente, boa noite. Iniciando os trabalhos acadêmicos da nossa reunião clínica mensal, que a gente tem há uns 3 anos, aqui toda última semana do mês, com alguns temas bem atualizados. Vamos iniciar os trabalhos desse ano 2024 com um tema bem atual e bem importante no quadro atual, que seria as novas definições de sepsis em pediatria. E para apresentar, ninguém mais que José Colette Júnior, tá? Estava em Phoenix quando esses critérios foram soltos, viu as atualizações no Congresso Americano de UTI, de UTI, tá? Ele, o Colette, é professor assistente da Faculdade de Medicina de Jundiaí, médico assistente da UTI pediátrica do Einstein, coordenador da UTI do Luiz Vila Mariana e um dos meus mentores ao longo da minha vida. Colette, é contigo. Obrigado, Felipe. Bom, nos próximos minutos aqui nós vamos conversar sobre essas novas definições de sepse em pediatria. Vai ser mais uma conversa assim de bastidores mesmo, né? Porque qualquer pessoa pode ir lá, ver os artigos que são públicos e ver as definições, os critérios, estão ali já todos publicados. Então, em princípio, eu formatei essa aula para a gente conversar um pouco sobre os bastidores e como foi construído esse novo score de sepsis e essas novas definições de sepsis. E a primeira pergunta que fica, na verdade, é por que em 2024 novas definições de sepse pediátrica, né? Sabendo que o conceito de sepse é muito antigo, vem de 460 antes de Cristo. Hipócrates já definia, né, sepse como alguma coisa relacionada a apodrecer ou causar putrefação. Tem uma outra citação que é muito interessante, assim, olha, eu não sei definir tal coisa, mas se eu vejo, eu sei que é aquilo. Sepse é mais ou menos isso. E pode ser que essa não seja, essa definição de 2024, a última definição, a definição definitiva. Pode ser que a gente progrida daqui 10 ou 15 anos para uma nova definição. Mas já adianto que essa nova definição, ela foi feita em bases muito robustas, e isso que eu quero tentar mostrar para vocês aqui. Antes dela, nós tivemos em 2005 uma tentativa de definir sepse pediátrica, né? Então teve esse artigo publicado na Pediatric Care Medicine, que é o que nós usamos até hoje, né? No mundo inteiro, o que a gente usa são essas definições de 2005. Naquela época, eles utilizaram quatro conceitos fundamentais. O primeiro critério de Sears, pediátrica, que seria uma resposta inflamatória do hospedeiro a algum insulto, e aí tem alterações de sinais vitais, que todo mundo tem aquela tabelinha do PAUS, para ver a frequência cardíaca, frequência respiratória e assim por diante. Então, o critério de Sears, o critério de sepse propriamente dita, que seria Sears mais infecção comprovada ou suspeita, e aqui a gente entra já numa seara um pouco subjetiva, né, de infecção suspeita, aí seria o critério de sepse. O outro terceiro, uma outra terceira definição seria de sepse grave e uma quarta definição de choque séptico, né? Sepse grave seria infecção, mas pelo menos dois critérios de Sears, mas pelo menos uma disfunção orgânica, que seria provável sepse grave. E depois, se tivesse alguma alteração cardiovascular, uma disfunção cardiovascular, nós entraríamos para o choque séptico. Então, nós tínhamos, até então, quatro definições no espectro de sepse. Esse critério de 2005, que a gente usa até hoje, porque ainda nem deu tempo, né, de fazer protocolos novos, com essas definições novas, ele tem algumas características que não, nem sei se todo mundo sabe. Eles foram criados baseados em opiniões de especialistas.
e esses especialistas eram todos da América do Norte ou da Europa. Não tinha pessoal do terceiro mundo, não tinha pessoal da Ásia, Oceania, e dependia demais da identificação da SIRS, da Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica induzida por infecção. A introdução, depois de muito tempo, nos adultos, em 2016, da sepse 3, que não englobou a pediatria, marcou uma mudança importante no conceito de SIRS associada à infecção para uma disfunção orgânica associada à infecção. Então, para variar, os adultos estão sempre na frente de nós pediatras, e naquela época eles já viram que aquele conceito antigo de SIRS, com suspeita de infecção e tal, não era suficiente, não tinha alguma coisa que não estava funcionando bem ali. E os adultos, desde 2016, começaram a usar esse conceito de disfunção orgânica, que eles usam o SOFA para isso, mais a infecção. E os pediatras viram que tinha muito mais consistência essa definição, e em 2019 foi reunida uma força-tarefa na Áustria, com 35 pediatras de 12 países e 6 continentes. E foi dado o start para a gente ter essas definições de 2024. Aqui tem um timeline. Esse aqui foi uma foto que eu tirei de um slide lá em Phoenix. Então, em 2018, a Society of Critical Care Medicine forma um painel para começar a fazer as novas definições. Em 2019, em Salzburg, reuniram-se essas 35 pessoas, dentre as quais tem 2 pediatras brasileiros, a Daniela Souza e o Cláudio Falzino. Isso muito nos honra, né? Dos 35 tem 2 brasileiros. E aí começou o trabalho propriamente dito, de 2020 a 2021. Primeiro foi feita uma revisão sistemática de tudo que tem a ver com sepse pediátrica. Foi feito um questionário internacional sobre o que os pediatras achavam de como deveria ser o conceito de sepse, e se tinha que ser uma coisa parecida com o dos adultos, com disfunção orgânica e assim por diante. Nessa época, eles conseguiram o dinheiro para financiar do NIH, que é a agência americana que geralmente financia esses estudos, e começaram a criar um banco de dados gigantesco. Depois vocês vão ver isso. Em 2022 começou a elaboração dos Colete, manuscritos. rapidinho. Oi. Tá com a luz em cima da sua cabeça. Hum, deixa eu ver aqui. Melhorou? Ah, deixa a luz aí, não tem problema. Tranquilo, então. E aí, em 2023, começaram as análises, fizeram um processo Delphi e um consenso que depois eu vou entrar em detalhes sobre isso, tá bom? Então, assim, resumindo, eles fizeram uma abordagem tripla para construir esse novo conceito, que é baseado em dados, dados de pacientes de várias regiões do mundo, que incluiu um questionário global, uma meta-análise e o desenvolvimento de um novo sistema de pontuação de disfunção orgânica, que é o Phoenix Sepsis Score. Então, disso tudo saiu o Phoenix Sepsis Score. Para isso, eles levantaram um banco de dados de 3,6 milhões de pacientes. É um dado muito robusto. Para vocês terem uma ideia, os adultos pegaram um banco de dados de 1 milhão de pacientes, que naquela época já foi assim uma coisa extraordinária. Então, podem ter certeza que vão ter muito mais publicações relativamente à sepsis desse banco de dados, porque tem cientistas de dados por trás disso tudo e nós vamos ter muito conhecimento gerado com isso. Foram feitas técnicas de regressão multivariada, que eu vou entrar nesse detalhe um pouco mais para frente. Eu acho que é importante a gente saber um pouquinho o que significa isso. E eles pegaram as variáveis mais importantes associadas à mortalidade por sepse. Então, o desfecho primário é mortalidade. O que está associado à mortalidade dos nossos pacientes? Porque a sepse mata muito. E procuraram variáveis que tenham um valor preditivo positivo e uma sensibilidade importante.
Depois nós vamos entrar nesses detalhes do que é valor preditivo positivo e sensibilidade, porque isso é fundamental para a gente entender esses novos conceitos. Essa aqui foi o modelo que eles fizeram de regressão. Então, assim, a regressão ela vai fazer uma associação entre as variáveis que eles estudaram. Então, por exemplo, aparelho cardiovascular, respiratório, da coagulação, neurológica, assim por diante, com o desfecho primário, que é o quê? Mortalidade na sepse. Então, eles fizeram dois modelos, um com 4 órgãos e outro com 8 órgãos. Os 8 órgãos foi baseado no REACH, que é um tipo de regressão, e o de 4 órgãos, que foi baseado no laço, que é um tipo de regressão também. Para vocês darem uma ideia que essas curvas ROC pode parecer uma coisa do outro mundo, mas na verdade ela simplesmente é uma relação entre a sensibilidade do modelo e a especificidade do modelo. Quanto mais aqui para o alto tiver essa curvinha, melhor. Eles viram o seguinte: você fazendo um modelo com 8 variáveis ou com 4 variáveis, dava mais ou menos na mesma. Então, como eles queriam fazer um modelo relativamente simples, eles deixaram de lado algumas variáveis que muitos consideravam muito importantes, como, por exemplo, renal, né? A insuficiência renal, por exemplo, poderia estar ligado à mortalidade. E utilizaram apenas o cardiovascular, respiratório, a coagulação e neuro. São esses 4 que vão construir o Phoenix Sepsis Score. Tudo isso para responder uma questão que é muito difícil. Qual desses pacientes aqui tem sepsis? Um paciente que tem uma pneumonia está em ar ambiente, sem disfunção orgânica, está em casa? Ou um paciente que tem uma pneumonia, precisa de oferta de oxigênio e tem uma disfunção de órgãos e está hospitalizado? Ou um paciente que está com pneumonia, precisa de ventilação mecânica, e assim por diante. Então, assim, existe uma escadinha daquele paciente que está em casa com pneumonia, tratando com antibiótico via oral, até um paciente que tem disfunção cardiovascular e está precisando de droga vasoativa, eventualmente ECMO. Então, daqui de fora até aqui para dentro, qual paciente tem sepse? Isso que tem a ver com sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Resumindo a jornada daqueles 35 colegas nossos que fizeram o Phoenix Sepsis Score, eles fizeram questionário, fizeram uma análise, né, da meta-análise dos artigos todos, fizeram uma reformulação das questões e fizeram uma síntese para sair isso tudo. E a partir disso tudo surgiram 2 grandes artigos, né? Um artigo apresentando realmente o consenso e o outro artigo só mostrando a jornada de desenvolvimento e validação dos critérios. E aqui tem os 35 colegas que fizeram isso, eu queria destacar alguns. O primeiro é o Lurin, que é de Zurique, ele foi o coordenador dessa força-tarefa. Tem que destacar o Cláudio Flauzino, que é brasileiro, ele foi convidado através da AMIB, a AMIB recebeu um convite e ele foi um indicado para participar. A Daniela Souza, brasileira também, que participou através do ILAS, o Instituto Latino-Americano de Sepsi. Tem que destacar também o Nelson Sanches Pinto. O Nelson Sanches Pinto, ele é espanhol, mas ele trabalha nos Estados Unidos e é um cientista de dados. Ele que fez toda essa parte de análise de dados, que foi muito robusta. E tem que destacar também a Lauren Source, que é a atual presidente da Society of Critical Care Medicine. Ela é uma enfermeira. Muito bem, eu tive a chance de jantar num restaurante mexicano com o Lurin, a Dani Souza, a Anitan, que é de Liverpool, e ali a gente conta um pouquinho dos bastidores dessa história, e o final dela é esse Phoenix Sepsis Score, né? Então a gente vê aqui a parte
respiratória, que vai de 0 a 3 pontos. E é interessante porque eles estão usando a relação PaO2-FiO2 ou SpO2-FiDO2. E uma das questões que foram feitas lá durante o congresso é por que não foi usado o índice de oxigenação também, já que, por exemplo, o PALIC-2 para síndrome de desconforto respiratório usa um índice de oxigenação e aposentou a PO2-FiDO2. Aí o Nelson, que é o cientista de dados, respondeu que eles fizeram sim uma análise com índice de oxigenação. Só que a diferença de sensibilidade é tão pequena que eles queriam fazer um critério o mais simples possível para ser usado em todo lugar do mundo, que eles optaram por fazer com a PA2-FiO2, que é mais simples de ser feita. Componente cardiovascular, que é muito importante, porque ele é que vai definir se o paciente, por exemplo, tem o choque séptico, né? E aqui tem uso de amina vasoativa, lactato e pressão arterial média, né? Pressão arterial média que foi usado. O cardiovascular, a de coagulação, desculpe, que foi um pouco criticado porque nos lugares de baixo recurso, por exemplo, o dedímero não é colhido de rotina, nem o fibrinogênio. Mas é uma coisa que a gente tem que repensar para começar a coletar. A parte neurológica, que é a avaliação da escala de coma de Glasgow. Então, apenas 4 variáveis, e aqui a gente tem algumas características. Primeiro, não se usa mais o conceito de SIRS. A gente está tão acostumado a usar o SIRS e a gente vai ter que abandonar. Segundo, não se usa mais o conceito de sepse grave, agora é sepse ou choque séptico. Não tem mais SIRS e não tem mais sepse grave. E sepse é igual a infecção suspeita ou confirmada, mais um Phoenix Sepsis Score de pelo menos 2. Tá? É só pontuar 2, você já faz o diagnóstico de sepse. E o choque séptico é sepse com pelo menos um componente cardiovascular, seja um lactato mais alta, seja uma alteração na pressão, seja o uso de uma amina vasoativa. Tá? Então, assim, eu não vou me deter muito no score, porque na realidade ele está publicado, todo mundo pode ver, não tem problema nenhum. Né? Agora, o que a gente depende disso tudo é que assim, os novos critérios demonstraram um valor preditivo positivo mais elevado e uma sensibilidade comparável ou superior aos critérios anteriores para sepse, sepse grave e choque séptico. Mas muito cuidado com isso. Eu vou mostrar isso mais para frente. O que é valor preditivo positivo? Isso é importante a gente saber enquanto médico. É a probabilidade de um indivíduo avaliado, por exemplo, se ele tem sepse ou não tem sepse, e com um resultado positivo ser realmente doente. Ou seja, o score fala, esse cara tem sepse, e na verdade ele realmente tem. Isso é muito importante. A sensibilidade corresponde ao percentual de resultados positivos dentre as pessoas que têm uma determinada doença ou condição clínica. Quer dizer, o teste mostra, fala que o paciente tem sepse e ele realmente tem. E a especificidade é o contrário. O teste fala, olha, esse aqui não se encaixa nos critérios de sepse e ele realmente não tem sepse. Isso é muito importante também para a gente não fazer um diagnóstico não acurado. Essa aqui é aquela tabelinha da estatística que todo mundo foge, né? Então, o Phoenix Sepsis Score, ele vai mostrar se o paciente tem sepse ou não tem sepse. O A é aquele paciente que tem sepse. Então, esse aqui é o ideal. Isso aqui tem que ser bem alto, né? Quando o score fala que tem sepse, ele tem que ter sepse, porque se você fala que tem sepse e ele não tem, você está deixando escapar um paciente grave do seu PS. Então, o B tem que ser baixinho. E a mesma coisa, se você fala que ele não tem sepse, é menos grave, no sentido de que se ele não tiver sepse mesmo. Então, seria
a especificidade. Mostrando aqui as formulazinhas, ninguém vai guardar isso aqui agora, mas o importante é que o score tem um valor preditivo positivo alto, uma sensibilidade alta, uma especificidade razoável. Ele precisa ser mais sensível do que específico, para a gente não deixar escapar o paciente com sepse. No editorial do JAMA, no mesmo dia que foi publicados os artigos, esses dois artigos que eu mostrei lá anteriormente, veio um editorial mostrando o seguinte, ele fala o seguinte, que o Phoenix Sepsis Score ele mostrou uma baixa sensibilidade em um local de baixo recurso, ou seja, um país em desenvolvimento ou do terceiro mundo. 23% versus 77% dos outros países. Como o nosso país tem locais que se encaixam como lugar de baixo recurso, a gente tem que ficar muito atento a isso, e isso indica que é importante, antes de implementar esse score novo, que seja feito mais estudos em locais de baixo recurso. Isso é muito importante e isso tem a ver com o Brasil. Essa mesma, essa mesma, esse mesmo editorial diz que o Phoenix Sepsis Score não é uma ferramenta de triagem no PS e também não foi concebido para ser um teste para sepse. Então, isso aqui fica o alerta. Ele foi concebido, na verdade, para auxiliar os pediatras a identificar crianças com infecção e disfunção orgânica, que é o conceito de sepse. O score também não foi concebido para predizer qual criança está em risco de desenvolver sepse. Ele não é um, ele não é um fator preditivo. E a consciência desse foco mais limitado é fundamental para aqueles que praticam fora do ambiente da UTI pediátrica. E isso é importante mostrar porque, além de tudo, existe um critério subjetivo que é a suspeita de infecção. Né? Ninguém mostra para a gente como é que você faz o diagnóstico de suspeita de infecção. Isso tudo aqui é importante a gente ter em mente para ver que não é para sair por aí usando cegamente o Phoenix Sepsis Score. É importante ter um pouco de crítica em relação a isso e no dia a dia a gente tem que pensar duas vezes antes de sair usando de forma desenfreada. Nesse mesmo editorial fala que ele precisa ser validado prospectivamente. A gente vai mostrar aqui que ele foi validado retrospectivamente, que tem um outro valor, e em locais de outros tipos de recurso em que a sepsis tenha um peso maior. Então, isso fica a dica. A gente tem que esperar um pouquinho mais de estudos. Até lá, é importante, né, a gente não usar esse score de forma inflexível e fazer um protocolo rígido em cima do Phoenix Sepsis Score. Precisa ter muito cuidado com isso, tá bom? E é importante isso aqui desse final, ó, nenhuma definição substitui plenamente o julgamento clínico de um, de um pediatra experiente e vigilante para aquela criança que não está bem. Tá? Então, a gente não pode usar cegamente esse score. O julgamento clínico é muito importante. Quer dizer, então, que não foi validado esse score? Sim, ele foi validado retrospectivamente. Desses 3,6 milhões de crianças que entraram no estudo, 3 milhões foi para construir o score e 600 mil foi para validar retrospectivamente. E eles viram o seguinte, que a mortalidade por sepse em países desenvolvidos era de 7%. E nos países de baixo desenvolvimento, de low income countries, foi de 29%. E 8 vezes maior do que todas as crianças com infecção de uma maneira geral. Quer dizer, a sepse mata. E a mortalidade por choque séptico foi de 11% em países desenvolvidos e de 34% em países em desenvolvimento. E os critérios ele perfumou melhor
que outros critérios. O Phoenix Sepsis Score performa melhor no choque séptico do que outros critérios quaisquer. Parece que ele tem uma validade muito maior aqui. É importante a gente lembrar que mesmo em países em baixo desenvolvimento, que tem uma mortalidade alta por sepse, isso não é igual. Então, no SpreadPad, que foi um estudo que foi feito aqui no Brasil, mostrando a prevalência e a mortalidade por sepse em diversas UTIs pediátricas no Brasil, mostrou que a mortalidade é em torno de 20 e poucos por cento, só que variando em alguns lugares de 5, 6%, até outros lugares em mais de 50%. Então, a gente é um país muito desigual, com recursos muito desiguais também. Qual que é o significado de tudo isso? A gente vai caminhando para o final aqui da nossa conversa, e o significado disso tudo significa o quê? Que a sepse pediátrica foi redefinida como uma disfunção orgânica com risco de vida no contexto de uma infecção presente ou suspeita. Os critérios de Fênix foram desenvolvidos e validados entre crianças com infecção comprovada ou suspeita. E os critérios de SEERS, eles continuam ainda úteis para avaliar a presença de infecção. Então, apesar de eles não fazerem parte dos critérios, você pode usar o SEERS para você falar assim, essa criança tem suspeita de infecção ou tem a presença de infecção. Eles continuam itens, não é para jogar no lixo o SEERS. Voltando para os adultos, o sepsis 3 requer pelo menos 2 novos pontos SOFA, mas a Phoenix não especifica que a disfunção orgânica deva ser nova. É um ponto de atenção também e que vai ter que ser esclarecido futuramente. Interessantemente, também a disfunção renal não foi incluída, mas está nos critérios completos, aquele dos 8, né? Quem lê o artigo completo vai estar, pode ver que tem o critério dos 8. Inclusive, isso aqui foi um motivo de bastante controvérsia lá no Congresso, que o Akash Deep, que é o intensivista do Reino Unido, ele foi muito contra a disfunção renal não ter entrado, porque ele é um especialista nessa área. A coorte desses 3,6 milhões de crianças considerou apenas dados das primeiras 24 horas de apresentação do paciente, mas com altas taxas de dados perdidos em alguns locais. Aí eu pergunto, quais locais foram esses? Os locais de baixo recurso, né? Na América Latina, por exemplo, só teve um local que forneceu dados, que foi a Colômbia. Não tem dados de mais nenhum outro país. Por isso, estudos de validação são necessários, são fundamentais. Assim como o sepsis 3 dos adultos, os critérios de Phoenix identificam um subconjunto de pacientes mais doentes do que os critérios anteriores. Então, preste atenção. Antigamente, a gente abria muito protocolo de sepsis para paciente que não estava tão doente, abria e fechava, abria e fechava. Os critérios de Fênix identificam pacientes mais doentes. Então, é importante isso ter em mente. Portanto, alguns podem temer que esse limiar mais elevado possa atrasar o tratamento de pacientes que não atendem aos critérios de sepse. Você vai lá, faz o Phoenix Sepsis Score, não identifica sepse, mas eventualmente o paciente está doente. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Então eu vou meio que encerrando por aqui e mais de uma vez eu falei que a gente precisa de estudos de validação. Então essa aqui é a nossa rede de pesquisa, terapia intensiva pediátrica. Nós já estamos construindo um protocolo para validação prospectiva multicêntrica, incluindo PSI e UTI pediátrica, com características diferentes em diferentes regiões do Brasil, para validar o Phoenix Sepsis Score no Brasil. Lembre-se que nenhum paciente brasileiro entrou nesses novos conceitos. Apenas 2 brasileiros, a Dani e o Cláudio, entraram para participação, mas paciente mesmo não entrou nenhum. Então, a gente não sabe como a nossa população reagiria a isso. E finalizo
mostrando o nosso novo livro, que em breve estará à venda, que é Fundamentos da Pesquisa Clínica em Pediatria e Neonatologia, que tem a participação dos nossos colegas aí, o Arnaldo Prata, o Christian Antonial do Sul, o Orley, que é aqui de São Paulo, a Ruth Ginsberg, que é da Escola Paulista, e que tem a participação de vários canadenses, como o Kusum Menon, o Jacques Lacroix, a Patrícia Fontela, o Daniel Garros, tem a Sapna, que é do Johns Hopkins, tem o Atsushi, que é do Japão, enfim, é um livro com a participação de muitos colegas aí. Eu encerro por aqui e aguardo possíveis perguntas. Excelente apresentação, Colete. Eu acho que você foi bem sucinto no termo e eu acho que a gente tem um bom tempo agora para fazer perguntas, né? Que eu acho que você Exato. foi sucinto justamente para essa debate em cima do É, contexto. porque tem, na verdade, muitas questões aí que a gente precisa discutir. Tá, eu vou Tem uma abrir com luz duas aqui, realmente perguntas. está atrapalhando. Tem uma luz bem na sua cabeça, bicho, por isso que a gente está falando. Tá, mas eu vou abrir com duas perguntas. Primeiro, na sua opinião, você vendo lá em loco a situação, você acha que houve esse critério de quatro foi mais débil em relação ao que poderia ser amplificado ou não? E a segunda questão, com os dados que nós temos, você acha que isso serviria para embasar as questões nos prontos-socorros ou não? Tá, duas excelentes questões. É, o, o cientista de dados, né, que fez a apresentação, desculpa, ele foi muito categórico, ele mostrou os dados lá e realmente as curvas são muito parecidas. Deixa eu tomar água aqui só um pouquinho. As curvas ROC são muito parecidas, do de 8 e do de 4. Então, parece que houve uma discussão bastante grande internamente, com dissidências em relação a isso, mas eles optaram por fazer o de 4 justamente porque é mais simples e a diferença de sensibilidade, de valor preditivo positivo, é muito pequena, né? Então, eu acho que eu dei toda a razão a ele, mas assim, não foi. Imagina, você fazer 8 critérios, você avaliar o paciente no PA. Imagina nessa época que a gente vai entrar agora de alta temporada, você fazer 8 critérios, é quase inviável. Se tivesse uma diferença de sensibilidade, de valor preditivo positivo muito grande, mas não tem. Então, eu acho que ele conseguiu convencer, eu acho que a maior parte do público ali, que o de 4 é mais simples, mas tem valor. E o mais importante de tudo é que ela tem um valor superior aos critérios antigos. Eu acho que esse é o mais importante de tudo, né? E a segunda questão é se a gente já deve começar a usar ou não, né? Eu tenho realmente muitas dúvidas. Aí eu vou contar uma outra coisa de bastidores. Eu fui moderador de um o Snapshot Theater, que é a apresentação dos temas orais lá no Congresso, e eu sentei do lado do Joe Carcillo. E aí eu aproveitei e perguntei, ô Joe, você acha que a gente deve começar a usar isso no Brasil? E o Joe Carcillo, ele conhece muito bem o Brasil, né? Ele já veio inúmeras vezes aqui, já colaborou com pesquisas com diversas pessoas do Brasil. E ele falou assim, ó, eu não começaria a usar o score no Brasil nesse momento, pelo menos não em todos os lugares, né? Nos lugares, ele falou assim, ó, nos lugares que tem mais recurso, não vai ter impacto, mas lugar de baixo recurso pode ser que tenha impacto, por quê? Justamente porque esse limiar mais alto vai fazer talvez perder os pacientes que têm um pouquinho de menor gravidade. Ainda a conversa de bastidor, ele me deu o e-mail dele, falou assim, ó, a gente precisa discutir isso aí, e se você quiser eu ajudo na validação do score no Brasil. Eu mandei o e-mail, ele me respondeu e, enfim, o resto vai ser história daqui para frente. Tá, e aí você usaria ou não usaria nosso toque aceitar? Ah, no Einstein e no Luz eu usaria, né? Tá. Agora, nos lugares de mais baixo recurso, eu acho que
é difícil. Acho que a gente precisa esperar um pouquinho e ter uma validação prospectiva, principalmente com a nossa realidade do Brasil, né? Então, a gente vai precisar desse estudo de validação, vai ser fundamental. Então, a gente tem que juntar aí uns 12, 15 hospitais de diversas regiões do Brasil com uns PS fortes, né? Uns PS grandes, alguns públicos, outros privados, porque cada um tem sua característica. Depois faz uma associação, né? Faz uma regressão também para ver a diferença, porque o Brasil é um país muito desigual, né? Então, mas eu teria um pouco de medo de usar em lugares com pouco recurso. E o próprio editorial lá do Jama fala isso. Tá, abrindo perguntas para o público. Eu sei que a gente teve o maior grupo de pessoas hoje na aula, você está bem prestigiado, Show, tá tô certo? Chegou feliz. até quase 60 pessoas participando da reunião, tá? E Ah, foi bem importante esse contexto. Alguém teria perguntas para poder fazer, alguma situação para explanar, algum questionamento a ser feito? Boa noite. Será que eu posso falar, Ivete? Tudo bem? oi, Ivete, tudo bom? Que bom te ver aqui. Não sei nada, né, de medicina intensiva, mas aí eu fico com uma dúvida. O que são baixos recursos? Que talvez o protocolo não deva ser aplicado. Qual o critério para eu julgar que um lugar não tem o recurso? Excelente pergunta, Ivete. Na verdade, isso foi muito discutido também lá no Congresso, porque assim, eu estou resumindo uma coisa que foi o dia inteiro, né? Aconteceu durante o dia inteiro e muito bastidor, muita conversa. Vocês viram lá que depois a gente saiu para jantar e etc e tal. O que é lugar com baixo recurso? Por exemplo, vocês viram lá são só 4 variáveis e uma delas, que é a de coagulação, você precisa ter o dedímero e o fibrinogênio. No Brasil, onde faz dedímero e fibrinogênio? Esse já é o primeiro ponto. Segundo ponto, recursos para tratar mesmo os pacientes, né? Então, o recurso não é só para você usar o score, é o recurso também de tratamento. Então, é uma coisa muito importante a gente dizer que os critérios são novos, os tratamentos são velhos. Os tratamentos são exatamente os mesmos, né? E muitas vezes você não tem o recurso para tratar. Então, tem estudos que foram feitos, por exemplo, na África, em que você não tem ventilador mecânico, você não tem oxigênio, né? Então, realidade de São Paulo é uma realidade muito mais parecida com a da Europa, por exemplo, do que com a realidade de Manaus, que a gente viu não muito longe na, na pandemia do Covid, que não tinha oxigênio, não tinha ventilador, né? Então, assim, como a gente está fazendo uma palestra em São Paulo, parece que a gente está falando de um outro mundo, né? Mas o Brasil ele é muito grande e por isso que eu citei o SpreadPad, porque o SpreadPad, que foi esse estudo de prevalência de sepsis, mostrou exatamente isso. Na média, a mortalidade no Brasil é em torno de 20%. Só que tem lugares que morrem 5, 6%, adivinha onde? E tem lugar que morre 50%. Então, lugar de baixo recurso não é uma coisa muito fácil de definir, mas mais ou menos é isso, né? Quer dizer, é um lugar que tem baixo recurso para fazer o diagnóstico e baixo recurso para tratar o doente. Então, talvez nesses lugares você tem que ter uma régua mais baixa mesmo. Talvez você tenha que realmente ter mais sensibilidade e tem um dos estudos lá que não sei se você viu no slide, mostrando que num dos lugares a sensibilidade no lugar de baixo recurso foi de 23%, é muito baixo, é muito baixo. Então, assim, a gente precisa ter cuidado para usar os critérios em lugares de baixo recurso. Não existe uma definição exata do que é baixo recurso, mas mais ou menos é isso, né? Não sei se eu soube te responder, Ivete. Me explicou, Colete, mas assim, a minha angústia é
É que me parece que a aplicação de todos esses recursos é mais para a validação do protocolo do que exatamente para um diagnóstico com sensibilidade alta e precoce. Não sei se você me faz entender. Eu acho que a maior angústia da maioria dos pediatras, principalmente não intensivistas, que estão na linha de frente no pronto-socorro, é não ter essa sensibilidade. Eu concordo com você, é melhor ter uma sensibilidade alta do que talvez uma especificidade maior com uma sensibilidade baixa. Aham. Mas eu não senti que esse protocolo me auxilia em termos de ter uma ferramenta que me propicia, um paciente chegando, ter uma certeza de diagnóstico maior do que o que a gente estava tendo, entendeu? Uhum. Não sei se eu que não entendi tão claramente isso. Em Hum, princípio, esse novo critério, ele tem uma sensibilidade maior do que os critérios antigos e um valor preditivo positivo maior. Só que isso usando o banco de dados total, que lembrando que 3/4 do banco de dados é de países desenvolvidos. Então, aham, se a gente for usar em lugares de recursos melhores, como é o nosso caso aqui em São Paulo, então, em princípio, a gente imagina que ele está adequado, né? Porque, comparativamente, esse é um score que tem uma sensibilidade maior e tem um valor preditivo positivo maior. Então, a gente estaria autorizado a usar. Agora, pensando no Brasil como um todo, aí é onde entra nossas dúvidas e as dúvidas do próprio pessoal que construiu o score. Tiveram muitos dados perdidos, muito missing data, prontuários não totalmente completos nos países de baixo recurso. Então, assim, uhum, se a gente for pensar, a maior parte desses dados e toda a validação retrospectiva que foi feita, a gente tem que pensar que foi feito em países de alto recurso, né? E para quem aqui, a maior parte daqui das pessoas trabalham em hospitais que têm bons recursos, eu acho que dá para usar sem medo esse novo score. Ele é mais simples, ele é menos complicado, realmente ele é mais simples e tem essa simplicidade maior, só que a gente vai ter que validar, vai ter que validar. Agora, que nem eu falei para o Felipe, no Luz eu usaria, no Einstein eu usaria sem problema nenhum. E não vai ser difícil treinar as pessoas, porque é um score muito simples. Eu acho que é bem mais simples do que o antigo. Aqui, ó, tem é, uma pergunta, não sei o Assim, quê. Colete, vamos alinhar. Primeiro o Fábio, que pediu levanta a mão, depois tem Ah, a da então. Renata, Então vai. depois o Rafa, depois a Lara, Tá bom. ok? Você tá o Fábio, moderador aí, fala aí. eu tô. Oi, tudo Fala. bom? Boa noite. Primeiro, agradecer aí Oi, a Fábio, tudo bem? apresentação. Tudo bem? Como é que tá? Agradecer a tua apresentação, que foi excelente mesmo. E aí, eu acho que esse comentário, eu acho que da primeira vez que a gente lê, logo vê o score ali, a primeira coisa que chama a atenção é realmente essa questão da sensibilidade, né? Mas assim, só que os critérios da CIRS, na verdade, eles eram muito mais sensíveis para a gente diagnosticar. Quase todo mundo entrava no diagnóstico de sepse, né? Uma bronquiolite passava por sepse. E aí, quando vem aqueles critérios do sepsi 3, de adulto, acho que fica bem claro para a gente que precisa uma alocação melhor do recurso, né? Para não colocar aquele paciente que não está tão grave, colocar esse paciente na UTI que depois de 24 horas ele tem alta. Acho que essa é uma dos motivos dessa triagem numa régua um pouquinho mais alta, né? Mas a preocupação que fica para a gente é a possibilidade de perder oportunidades de tratamento justamente nas emergências, né? Então, como é que fica a Golden Hour, o antibiótico na primeira hora, né? Porque antes, agora, recente, a gente já tinha que era antibiótico na primeira hora para choque séptico.
Na sepse poderia aí, talvez, ter um espaço de 3 horas para antibiótico e tudo. Mas, e agora, como é que fica esse tempo do antibiótico, né? Porque é possível que eu acho que assim um critério que a gente ouve muito, inclusive em congresso e tudo, é assim: sepse é o paciente que tem uma infecção e que não está indo bem, né? Se ele não está indo bem, provavelmente ele é sepse. Exato. Mas com esses critérios, a preocupação que fica para a gente é perder oportunidade de tratamento, que é uma coisa que nos últimos, desde os critérios, né, desde do primeiro Surviving Sepsis Campaign, a ideia justamente era tratar a tempo todo mundo. Não, Acho que é exatamente, essa Fábio. preocupação que fica, e aí é o que você falou, é entender como esses critérios vão funcionar daqui para frente. Não, perfeito. Acho que você foi direto ao ponto, Fábio. Essa eu acho que é a preocupação de todo mundo, e inclusive eu acho que é o medo de algumas pessoas de já usarem de forma definitiva os novos critérios, é exatamente esse. Porque, na realidade, você tem novos critérios, mas são os velhos tratamentos, né? Continua com os velhos tratamentos. E a gente não sabe, na nossa realidade, como isso vai funcionar, né? Porque o que a gente tem hoje é isso que você falou. Abre protocolo, a dar com pau, abre-se muito protocolo, fecha-se muito protocolo, e a ideia desse novo critério é justamente você encontrar um meio termo, mantendo uma boa sensibilidade, mas encontrando um meio termo para não incluir no diagnóstico de sepse o paciente que, na verdade, tem uma infecção simples, sem disfunção, né? Se isso realmente vai funcionar ou não, a gente vai ver daqui para frente. Por isso que é importante a gente ficar muito alerta e tomar muito cuidado, como os próprios autores, né, falaram lá, tomar muito cuidado e nada substitui a avaliação criteriosa do pediatra. Outra coisa, a Sears não foi jogada no lixo porque ela te auxilia a fazer o diagnóstico de suspeita de infecção, né, que é uma coisa Uhum. um pouco empírica, assim, uma coisa subjetiva, mas é uma coisa que a gente vai ter que ver na prática. Agora, uma coisa é certa, os critérios foram construídos em cima de dados muito robustos, né? É um Sim, banco de sim. dados gigantesco. Nenhuma outra especialidade no mundo tem um banco de dados tão grande para fazer um critério assim. Então, realmente, assim, foi um trabalho gigantesco, muito sério. E, então, assim, em princípio, a gente tem que acreditar. O meu maior medo, na verdade, não é no meu hospital, no seu hospital. O meu maior medo realmente são os lugares de baixo recurso, de Uhum. deixar Aham. escapar uns pacientes e ter um desfecho ruim. Por isso que a É. validação prospectiva é fundamental. E só aproveitar mais um pouquinho, no cardiovascular, quando ele bota é, 5 de lactato ali como critério, caramba, 5 para mim é um lactato muito alto, eu acho. É, Assim, na prática da gente, né? Na sim. prática da gente, 5, o paciente que está com lactato de 5, ele é um paciente realmente muito grave. Então, enfim. Vamos ter que ver na Mas, prática, né, como Fábio? você falou, são 3,6 milhões de dados, Vamos né? ter que ver na prática como vai É, funcionar. Mas na teoria é isso. é, tá Tá? bom. Fábio, muito obrigado. Prazer aí a pergunta, tá certo? E a próxima Obrigado a pergunta é vocês. da Renata, que ela chegou a falar, a dúvida dela, na verdade, assim, como é que chegou a 4 órgãos e excluiu o respiratório e teve que cair esses Não, o outros 4? respiratório não excluiu, não. Não, renal, foi Ah, o a renal. pergunta. Tá. Então, é, eles fizeram o seguinte: eles pegaram cada uma das variáveis e fizeram. Vou ter que ser um pouco técnico, não tem jeito. Aí fizeram uma regressão. Regressão é uma técnica de associação, né? Então, eles colocam esses 3 milhões de pacientes, pega essas variáveis e, de acordo com a alteração
de cada uma da variável, por exemplo, insuficiência renal, insuficiência respiratória, insuficiência cardiovascular, etc. e tal, ver qual a relação com a mortalidade. E isso vai te dar um P, vai te dar um valor de significância estatística. Aí eles pegaram aquelas 8 variáveis e pegaram as 4 mais fortes, ou seja, que tinham o P menor, e a partir disso criaram um modelo, né? Existem suplementos do JAMA que você, se você tiver realmente interesse por essa parte estatística, existem suplementos mostrando isso, né? Que é bem interessante. Eu tive a oportunidade, a curiosidade de ver isso. Então você pode ver lá os critérios completos, com os 8, e vocês vão ver que eles fizeram a regressão univariada, inicialmente, para cada um dos 8, e depois combinaram e fizeram essa stacked regression, que é para ver a sensibilidade e a especificidade dentro do desfecho que interessa, que é a mortalidade. Uma conversa bem técnica, assim, do ponto de vista estatístico, mas que, na minha opinião, todos os pediatras, clínicos, tinham que saber um pouquinho disso aí, porque não tem como a gente ler um artigo e entender sem saber essa parte, né? Mas basicamente foi isso. Eles pegaram aqueles 4 que tinham uma significância estatística mais forte com desfecho, que é mortalidade. Rafa, você é o próximo. Fala. Tudo bem? E Fala, aí, Rafa. Tudo bem? Colete? Eu, na verdade, fazer algumas considerações, não sei se você quiser comentar, se você ouviu alguma coisa lá, e acho que até entrando um pouquinho do que a Ivete trouxe e do Fábio também. Acho que, às vezes, a dificuldade para quem trabalha em pesquisa e para quem atende porta e trabalha em hospital é de você diferenciar o que, que você tem como uma sepse clínica ou como uma sepse de definição em pesquisa. Eu acho que a gente tem muita dificuldade em determinar isso nesse sentido. É lógico que você não vai considerar um paciente com uma sepse, né, que não está em ventilação, que não está grave, você comparar grupos diferentes. Então, acho que a maior parte dos estudos que fazem essas pesquisas com banco de dados, com essas avaliações de variáveis, é o que você falou, eles pegam um grupo já pronto, já atendido, já retrospectivo, e eles tentam uniformizar, talvez a definição de sepse, que a sensibilidade seja maior mesmo, para você ter certeza de sepse. Então, você consegue comparar esse grupo. Mas acho que quando você vai lá para a porta e pensa em coleta de exames, para você fazer diagnóstico de disfunção orgânica, se você pegar, por exemplo, um protocolo do up-to-date de febre sem sinais localizatórios, os caras colhem procalcitonina no pronto-socorro. Então, acho que é difícil, às vezes, você adaptar, e acho que é o que você falou disso, prospectivo e adaptar a questão de cada realidade. Acho que eu também tenho uma insegurança em questão do uso, mais do que a gente costuma discutir, assim. Acho que a gente sempre tenta, né, quando teve o SOFA pediátrico, o SOFA adulto, fazer o SOFA pediátrico, se o PELO de 2 era melhor, você achar critérios de disfunção exatamente para definir melhor essa sepse. Só que a gente sabe que quando a gente chega em disfunção orgânica, a gente já está num estágio avançado da coisa. Então, eu acho que sempre funcionou o CIRS, apesar de abrir muito protocolo, é aquele lá, ó, fica alerta. Desses 10 que você atendeu e abriu o protocolo, só um, ó, só 2 vão virar sepse grave, um que vai virar choque séptico, mas você abriu para 10. Então, acho que nesse sentido, a gente conseguir fazer o uso, é o que você falou, de acordo com cada realidade, num pronto-socorro, que você demora às vezes mais do que 3 horas para fazer um exame, você vai esperar tudo isso, mesmo que o antibiótico não precise ser na primeira hora, possa ser na terceira. Aí você vai esperar tudo isso para fazer, você vai esperar ter a disfunção para pensar que daí é sepse. Então, acho que a minha dúvida fica muito nisso, no que a gente usa de definição de pesquisa e no que a gente usa de definição de clínica mesmo. E a outra coisa, acho que é a questão também dos critérios, né, de hipotensão, lactato, que muitas vezes a gente discutia, olha, isso é tardio na criança, a criança não espera ter hipotensão, e a gente vai lá, pega os critérios do adulto, vê que funciona em banco de dados, porque testou, mas fica a insegurança, acho que é isso, da prática que a gente tem há tempos de vivência, e falar, então, mas será que é melhor esperar a hipotensão para falar que está chocada, é melhor esperar um lactato maior que 5 para falar que tem disfunção, ou você foi lá, viu uma perfusão, e não está tão bom, já é melhor chamar de sepse, dar um antibiótico e deixar o volume monitorizado, entendeu? Então, acho que nesse sentido, eu ainda ficaria inseguro de usar por isso. Uhum. Não, muito Eu vou bem. abrir um adendo. O Rafa falou Ah. como pediatra, não como intensivista, viu? Tá certo.
Viu, Rafa? Eu acho muito pertinentes as suas questões. Aí eu vou tomar de empréstimo o CEPS 3 dos adultos, porque quando saiu o CEPS 3, usando o SOFA e tudo mais, também veio uma enxurrada de críticas. E eles foram pioneiros nessa questão de pegar um banco de dados, eles pegaram 1 milhão de pacientes para fazer a definição do CEPS 3. E hoje, né, olhando retrospectivamente, porque já são muitos anos depois do Sepsi 3, eles estão muito contentes com o Sepsi 3, porque houve uma mudança de paradigma com essa história de disfunção orgânica, e na prática clínica do dia a dia, né, eles têm uma definição melhor tanto para fazer pesquisa quanto para o atendimento do paciente, né, que eu acho que simplificou também assim como esse novo critério simplificou para os pediatras. É lógico, é uma coisa que saiu ontem para a gente, né? E a gente lá no PSI, na cara do paciente, a gente vai ter que usar tudo. Acho que vai ter que ser treinamento, vai ter que ter muito gerenciamento, né? As pessoas não podem começar do dia para a noite a usar esses novos critérios. Mas, em princípio, eles foram construídos de uma forma robusta, né, em cima de dados da vida real. E, na minha opinião, eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que pode ser que seja feita alguma correção, né, mais para frente de uma maneira ou de outra, mas, por exemplo, se você não coletar o dedímero ou fibrinogênio, eles disseram que isso não faz muita diferença dentro do restante dos critérios. E o tratamento não muda, né? O tratamento continua igual. Lara perguntou se existe algum estudo de emergência em relação a sepse e protocolo gerenciado. Como Nesse assim? meio termo desses 3 milhões Boa de. noite, gente. Deixa eu explicar. Na verdade, assim, o hospital faz o gerenciamento do protocolo sepsi, né? Uhum, Já há mais de 3 anos. E, como vocês todos disseram, muito sensível, não fecha depois ao final, enfim. Então, eu quero saber se tem alguma base, de artigos científicas nesses protocolos gerenciados, né? Comparando as duas definições, se já tem retrospectivamente, se alguém já fez, se é muito precoce ainda para terem feito. E o que você sugere, entendeu, colégio? Porque assim, você uhum. falou, treinar todo mundo agora, né? Vou ter uma acreditação em maio, eu já desisti. Não vou treinar ninguém agora, Não, vou manter tudo não, tá igual, muito, né? muito cedo, viu, Lara? Bom, primeiro bom te ver aqui, viu, Lara? Vou ver E vocês também. então, na Vou verdade, abrir um adendo, minha segunda mentora, viu? Primeira mentora da minha vida. Tá aí. legal, Oh, meu Deus. legal. Então, na verdade, eles pegaram 600 mil pacientes, daqueles 3 milhões e 600, 3 milhões foram para construir o critério e 600 mil foi justamente para fazer a validação retrospectiva. Então, nessa validação retrospectiva, eles compararam os critérios antigos com os critérios novos e viram que tinha é que eu não coloquei esse slide aqui, né? Mas que ele tem uma sensibilidade maior e um valor preditivo positivo maior. Eu só deixei escrito lá. Nesses 600 mil pacientes que eles fizeram a validação retrospectiva. Mas eles sugerem fortemente que a gente faça isso de forma prospectiva também, né? Mas isso foi feito sim, viu, Lara? Tem falta de dados do Brasil, né? A Infelizmente, gente nós não temos. tem, a gente vai ter que criar, né? A gente tem que não só consumir o conhecimento, mas a gente tem que produzir conhecimento. Então, eu sempre falo, se a gente tem uma dúvida, a gente não tem que ficar esperando, né? A gente tem que ir lá e construir o conhecimento. Faz parte de Prato quem nós cheio somos, agora, né? né? Fica a dica, né? Fica a É, dica, vamos fazer. beleza. Tá. Obrigada. Colete, a gente já está estourado o nosso tempo, 9 horas da Tá bom, noite. O que você quer de última frase? Última. Fica para a noite e a gente acaba com a noite. tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui.
E eu tenho, assim, um recado muito breve. Primeiro, eram precisos novos critérios, ninguém estava satisfeito com os critérios antigos, eram necessários. Eu acho que o conceito dos novos critérios de disfunção orgânica, né, são muito bem-vindos. Foi muito robusta a construção desses novos critérios, extremamente robusta, mas tem algumas falhas, tem algumas dúvidas, e a gente tem que ser crítico, né? E a gente tem que construir a nossa própria realidade. Eu acho que aos pouquinhos a gente tem que treinar as nossas equipes para usar os novos critérios e a gente tem que produzir um conhecimento dentro do Brasil para ver como que eles vão performar. É isso. Gente, muito obrigado pela presença. Eu acho que assim, Valeu. assim, foram meia hora de discussão. Eu acho que o colégio foi bem sucinto justamente para ter essa discussão, tá? Essa aula vai ser disponibilizada no YouTube. Já já o colégio vai colocar lá no YouTube. Eu botei no link do chat o link da reunião clínica que a gente coloca. E a gente tem essa reunião todo mês, tá? Mês que vem a gente vai falar de gastro, tá? Gastropediatria, que é desmotilidade intestinal encefalopata crônico. Eu acho que é uma coisa que, para quem trabalha com TI, que de vez em quando atende no PS paciente vídeo de home care, vai valer muito a pena também, porque é uma questão que ninguém aborda, mas todo mundo tem medo, tá? Colete, abraço, até amanhã, Valeu. tá? E pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite.